Bom dia a você de todo o Brasil, como você falou, agora é hora de ficar bem informado aqui na TV Canção Nova. Nós estamos ao vivo aqui em São Paulo e você vê imagens aqui da Vila Mariana, onde estão os nossos estúdios. Por aqui, dia de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Termômetros entre 18 e 31 graus. Daqui a pouco vamos mostrar os principais assuntos da capital federal. Existe uma expectativa para uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os poderes, para tentar buscar soluções viáveis contra a pandemia do coronavírus. Aqui em São Paulo, igrejas estão se tornando postos de vacinação contra a Covid-19. E na conversa com um especialista, as dúvidas em relação às vacinas aplicadas aqui no Brasil. Vamos para um breve intervalo com imagens de Belo Horizonte. Na capital mineira, dia de sol entre nuvens, termômetros entre os 17 e 32 graus. Dia quente, bem quente, não tem previsão de chuva para hoje. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o novo Fundeb. O novo programa foi aprovado no ano passado e os pagamentos já começam esse ano. Nós vamos agora lá para Brasília para conversar com o Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Então, o presidente Jair Bolsonaro assinou aí os decretos que regulamentam, o novo Fundeb, que foi aprovado no final do ano passado pela Câmara, pelo Senado, já foi sancionado pelo presidente e agora está regulamentado em 2021. Os repasses vão chegar a 179 bilhões e nos próximos dias o FNDE, o Fundo de Desenvolvimento Estudantil, vai divulgar aí quanto vai custar cada aluno aí para o Fundeb. E aí a gente vai saber mais ou menos a média também que cada estado deve receber dessa fatia do Fundeb, que no ano passado teve aí a participação da União aumentada e até 2026 vai receber aí mais recursos do governo federal. Então, Fundeb regulamentado. Otávio, e sobre outro assunto, como andam então as negociações na condução da pandemia? Adelita, as reuniões aqui em Brasília seguem aí diariamente. O Ministério da Saúde tem recebido representantes da indústria de medicamentos, para resolver a questão dos kits de intubação que podem faltar em diversos estados. Então, o Ministério da Saúde já requisitou aí os estoques excedentes dessas indústrias para distribuir aos estados. E uma reunião importante vai acontecer amanhã entre os representantes dos poderes aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira e o presidente da República vão se reunir aí para definir quais serão os rumos tomados aí nas decisões da pandemia que realmente aumentou aí no último mês no Brasil. Então, essa reunião vai definir aí como serão os próximos passos tomados pelos poderes, já que a pandemia aqui no Brasil já vitimou aí mais de 295 mil pessoas já morreram de coronavírus aqui no Brasil, mas a boa notícia fica sempre por conta dos recuperados e também agora dos vacinados. O Brasil alcançou aí o número de 14.349.000 pessoas que receberam ao menos uma dose das vacinas aplicadas aqui no Brasil. Esse número é maior que o número de casos confirmados da doença, que chegam aí a 12.047.000. Então, a gente já tem mais vacinados do que casos confirmados. É um bom passo aí e que a vacinação siga no ritmo acelerado para que a gente possa conseguir, então, cumprir a meta de vacinar até o final do ano todas as pessoas que podem ser vacinadas. Adelita. Obrigada, Otávio, por suas informações. São Paulo vem acelerando as vacinações para conter a Covid-19 e também abrindo novos postos de aplicação da vacina. Entre os locais escolhidos estão as igrejas. Vamos conversar agora com a repórter Aline Imércio, que está em um desses postos de vacinação.
Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Mais de 4 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 aqui em São Paulo. E entre os postos de vacinação estão algumas igrejas na capital. A gente veio aqui hoje no Santuário de São Francisco, no Largo São Francisco, região central de São Paulo, para conversar com o Frei Mário sobre aqui ser um posto de vacinação. Bom dia, Frei. Bom dia, paz e bem. Frei, como surgiu a parceria com a Secretaria da Saúde? Nós já fizemos isso no ano passado para gripe também, H1N1, né? E em tempo de pandemia não poderia ser diferente, né? A igreja em favor da vida, defendendo e protegendo a vida. Então, a única segurança que temos hoje é a vacinação, além, lógico, do controle de aglomeração, né? Do isolamento. Então, aqui na igreja é um posto de vacinação com muita facilidade, quase não tem fila, 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Pode chegar de carro, inclusive, até aqui bem na porta, bem pertinho, aqui na frente da igreja. Aproveita até para fazer um momento de adoração, de oração. Todos os dias à tarde, de segunda a sábado, nós temos a adoração do Santíssimo individual, das 3 às 5 horas. Então, um momento bonito também para vir colocar nas mãos de Deus, rezar, pedirmos a Deus a proteção de tantas pessoas que estão sofrendo neste momento. Com certeza. Muito obrigada, Frei. Pois não, obrigado. A gente lembra que hoje o governo anunciou que 84% das pessoas de 72 a 74 anos já foram vacinadas em São Paulo. Por isso, alguns postos drive-thru serão desativados de hoje até sábado, quando começa a nova etapa da vacinação. É com você nos estúdios, Adelita. E uma boa notícia divulgada nesta segunda-feira é que a farmacêutica chinesa Sinovac, parceira do Butantan no desenvolvimento da Coronavac, divulgou resultados de estudos preliminares sobre a eficácia e a segurança da vacina em crianças e adolescentes. Num pronunciamento feito em Pequim, na China, pesquisadores afirmaram que os níveis de anticorpos gerados pela Coronavac em crianças foram maiores do que aqueles que foram vistos em adultos de 18 a 59 anos e em idosos. Os testes foram feitos na China com mais de 500 crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Governador de Sergipe antecipa, ou melhor, decide manter o toque de recolher em todo o estado. O motivo é a ocupação dos leitos de UTI, que passam de 100% na rede particular e de 87% no SUS. É isso mesmo, bom dia. Aqui é o Cleberton Macedo falando da Canção Nova em Aracaju e a gente traz a atualização justamente dessa coletiva à imprensa que aconteceu ontem no início da noite aqui em Sergipe. O governador Belivaldo Chagas vai manter o toque de recolher a partir das 8 da noite até as 5 da manhã, ninguém na rua, e a polícia está intensificando a fiscalização, nenhum estabelecimento aberto, só quem trabalha com delivery para entrega de algum alimento, de algum produto, farmácias também utilizam delivery, aí pode circular pelas ruas à noite. A diferença dessa vez, Adelita, é que o toque de recolher na sexta, no sábado e no próximo domingo aqui em Sergipe terá horário antecipado a partir das 18 horas, ou seja, bem no início da noite, as pessoas deverão estar recolhidas em casa. Isso porque você bem já falou, nós estamos com os leitos UTI Covid da rede particular em 118% e da rede SUS, ou seja, da rede pública, nós temos aí quase 90% de ocupação. Um total aí de leitos UTI Covid, cerca de 220 leitos, um número maior do que a primeira onda da pandemia, que eram 207 leitos, que foi registrado em maio do ano passado. Lockdown aqui em Sergipe, por enquanto, o governador não vai querer. Ele já explicou ontem que pretende continuar a economia aquecida, recolhimento de ICMS é importante, então lockdown seria a última instância, o último recurso. Por enquanto, ele não pensa nisso. Adelita, é com você. Muito obrigada por suas informações. E a seguir, a especialista esclarece dúvidas em relação à aplicação da vacina aqui no Brasil. E vamos para o intervalo com imagens de Campo Grande. Por lá, dia de sol, com períodos nublado e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 33 graus.
Profissionais de saúde americanos contestam resultados da pesquisa da AstraZeneca. Esse é um dos principais destaques do noticiário internacional de hoje. Funcionários de saúde dos Estados Unidos questionam os resultados do ensaio da vacina da AstraZeneca, menos de um dia depois de terem sido divulgados. Essa notícia está entre os principais destaques do The New York Times. De acordo com autoridades federais, um painel independente de especialistas médicos disse que os resultados promissores anunciados pela imprensa nesta segunda-feira podem ter sido baseados em informações desatualizadas e podem ter fornecido uma visão incompleta dos dados de eficácia, lançando dúvidas sobre o anúncio feito ontem. O britânico The Guardian destaca: "Eu perdi quem eu era. Reino Unido faz uma pausa para refletir sobre um ano de Covid. Um ano após o primeiro lockdown, essa terça-feira será um dia de reflexão, organizado pela instituição de caridade Marie Curie e apoiado por outras 110 organizações. Ao meio-dia, haverá um minuto de silêncio pelos 126 mil mortos pela Covid no Reino Unido, seguido por uma vigília por volta das 20 horas. Espera-se a presença de Boris Johnson e outras autoridades para a ocasião. Prédios e marcos nacionais serão iluminados em amarelo, em memória dos mortos." O jornal alemão Deutsche Welle destaca: "A Alemanha amplia lockdown e reforça restrições durante a Páscoa." Após reunião com governadores que se estendeu pela madrugada, a chanceler Angela Merkel anunciou o fechamento de quase todo o comércio durante o feriadão e a ampliação de medidas de restrição até 18 de abril. As medidas visam conter casos de Covid, que têm aumentado nos últimos dias no país. Angela Merkel fez o anúncio numa coletiva de imprensa logo após a reunião, por volta das 2h30 da manhã, horário de Berlim. E em nossa conversa com o especialista de hoje, vamos tirar dúvidas com um imunologista sobre as vacinas aplicadas no Brasil. Que cuidados devemos ter depois de vacinados? E as vacinas atuam de que forma em nosso organismo? Além dessa, outras questões. É muito importante nós sabermos que a vacina nos protege das infecções graves, mas, eventualmente, o indivíduo vacinado pode pegar a doença, mas ele vai pegar uma forma bem mais branda. Dessa maneira, os cuidados devem ser continuados, de a gente manter os cuidados de higiene pessoal, lavar as mãos, usar as máscaras e o isolamento de grandes populações, o isolamento social, é muito importante ainda, mesmo para os indivíduos vacinados. A Coronavac é uma vacina clássica de vírus inativado. Então, a gente pega o vírus que provoca a doença e utiliza de métodos físico-químicos ou biológicos que consigam inativar aquele vírus, tornando-o incapaz de provocar doença na gente, em nós humanos. E a vacina de Oxford, a Covishield, ela é uma vacina com uma tecnologia bem mais moderna. Então, é utilizado um adenovírus, tá? Que é um vírus que também provoca uma doença respiratória, no caso, é um adenovírus de chimpanzé, e modificado para adquirir aquela proteína, que é a proteína da espícula viral do coronavírus, que é a proteína mais exposta e a mais antigênica, e que, dessa maneira, vai promover uma imunidade para o coronavírus. Os coronavírus, eles sofrem muito menos mutações do que os influenza vírus, que são os vírus da gripe. Os vírus da gripe, eles sofrem grandes mutações, eles trocam a proteína inteira, tanto a proteína H quanto a proteína I. Então, a N, eles trocam essa proteína muitas vezes inteira, e, dessa maneira, uma vacina que está sendo útil no ano seguinte ela pode ser totalmente incapaz de nos proteger. No caso dos coronavírus, isso não deve acontecer. Por quê? Porque a taxa de mutação deles é menor e não ocorrem essas mutações em bloco que acontecem nos influenza vírus. Dessa maneira, provavelmente, nós vamos precisar nos vacinar depois de alguns anos para os coronavírus que vão mudando, mas não vai ser uma necessidade tão premente como nos influenza vírus, nos vírus da gripe. A seguir, na Terra Santa, os preparativos para o início da Semana Santa. E nós vamos para o intervalo com imagens da praia de Arauana, em Aracaju.
Por lá, o dia de sol com aumento de nebulosidade pela manhã e previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima é de 32 graus. Hoje vai ter chuva em boa parte do país. O sol predomina no sertão nordestino e em áreas do sudeste. Confira agora a previsão do tempo. Muita chuva para o Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina. Nas demais áreas, sol e pancadas isoladas. Tempo firme e ar seco sobre quase todo o sudeste. Chove rápido no norte do Espírito Santo, leste mineiro na divisa com Rio de Janeiro. À tarde, chove no sul e oeste de São Paulo. Sol e ar seco no leste de Goiás e do Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Nas demais áreas da região, pancadas de chuva isoladas com raios. No norte, chove bastante no Amapá, Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. O restante da região tem chuvas isoladas. Já no nordeste, chove no litoral do Ceará e o sol predomina no sul e leste do Piauí, oeste de Pernambuco, de Sergipe e Alagoas e no interior da Bahia. Nas outras áreas, sol e pancadas isoladas. Uma das últimas peregrinações quaresmais da Custódia da Terra Santa tem como destino o Monte das Oliveiras. Da cidade de Betânia, o túmulo de Lázaro até a Capela da Ascensão e ao Santuário do Pai Nosso. Betânia é o destino de uma das últimas peregrinações que a Custódia da Terra Santa realiza durante a Quaresma. O lugar onde viveram Marta, Maria e Lázaro, a casa da amizade, onde Jesus gostava de ficar quando tinha que chegar a Jerusalém, o lugar onde ressuscitou o seu amigo Lázaro. No Evangelho de João, numa passagem que explicou o padre Lucas Popko, somos colocados diante da figura das mulheres que reconhecem em Jesus a fonte da vida. Com elas, Jesus consegue realmente fazer-se compreender. As mulheres estão sempre presentes no início e no fim da vida humana. As mulheres experimentam o início da vida como um mistério e, portanto, estão mais próximas da esperança da vida nova. E não é por acaso que novamente encontraremos as mulheres imediatamente após a ressurreição. Lázaro, venha para fora, disse Jesus, embora seu amigo já estivesse morto há dias. Jesus, explicou o padre Popko, é alguém que não perde a esperança, e mesmo que todos pensem que é tarde para ele, nunca é tarde demais. Jesus, que é vida, é sempre capaz de dar vida. Aproximamo-nos da Páscoa e, como disse Jesus, esses eventos acontecem para que o Filho de Deus seja glorificado. Para João, a glorificação é a paixão de Jesus. E justamente porque Jesus dá a vida a Lázaro, então deverá dar a sua. Jesus dá os sinais, diz, eu sou a ressurreição e a vida, e para provar, dá a vida a Lázaro, porém, isso depois custará a sua. Após a missa na igreja de Betânia e a oração no túmulo de Lázaro, a peregrinação continua até o Monte das Oliveiras, onde se realizam 2 etapas que encerram amanhã. A Capela da Ascensão e, a poucos metros de distância, o Santuário do Pai Nosso. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Fique agora com o programa Cantinho da Criança e um ótimo dia para você.